Nachthexen, ou as Bruxas da Noite. Era assim chamado o regimento formado somente por mulheres soviéticas. Essas mulheres tiveram poucos meses de treinamento e então no dia 8 de junho de 1942 foram para sua primeira missão. Ah, mas os aviões que elas usavam eram de última geração. Negativo, os aviões eram velhos, super simples. Na verdade, eles eram usados na agricultura para pulverização. Então, eles foram adaptados, tinham metralhadoras na parte de trás e tinham compartimentos para levar até 120 kg de bombas. Eram aviões lentos que mal apenas chegavam a 150 km por hora. As Bruxas da Noite sempre voavam em grupos de 3 aviões. Quando elas estavam sobrevoando o alvo, elas desligavam os motores e voavam muito baixo. Então, 2 delas ligavam seus motores e atraíam a atenção dos holofotes. Eles ficavam caçando elas porque elas se separavam, ia cada uma para um lado. E enquanto eles estavam lá tentando caçar essas 2, a terceira, ainda com o motor desligado, largava a primeira bomba. E assim elas iam fazendo a rotação entre elas até que as 3 conseguissem largar todas as bombas. Como os aviões eram de baixa capacidade, eles não conseguiam levar muito peso, só 2 bombas de cada vez, elas chegavam a fazer de 15 a 18 missões por noite. E mesmo com todas as limitações, elas realizaram ao todo 30 mil missões e largaram 23 mil toneladas de bombas. Essas aviadoras pilotavam sem paraquedas, porque como elas voavam muito baixo do solo, seria ineficaz. Com o passar do tempo, elas foram recebendo missões cada vez mais difíceis, e isso significava que as missões eram praticamente suicidas. Pilotos alemães tiveram tanta dificuldade em conseguir caçar essas pilotos que eles começaram a inventar teorias que na real elas eram bruxas e que dava para ver quando os motores estavam desligados, né, que elas vinham assim tão silenciosamente que pareciam bruxas voando nas vassouras. Outros ainda diziam que elas se injetavam uma substância que dava para elas a capacidade de enxergar de noite. Assim surgiu esse nome de Nachthexen, que é Bruxas da Noite. Nas memórias do piloto de caça alemão com mais vitórias na guerra, ele falou o seguinte: nós simplesmente não podíamos acreditar que os aviadores soviéticos que nos causaram o maior problema eram mulheres. Elas não temiam nada. Vinham noite após noite em seus lentos aviões e não nos deixavam em paz. Só para finalizar, durante o dia elas não tinham abrigo antibombas, então elas ficavam lá perto das pistas de pouso improvisadas e além disso elas precisavam fazer o reconhecimento do que elas iam atacar à noite e precisavam manter os aviões abastecidos, então elas praticamente não dormiam. E elas também quase não conseguiam dormir por causa do pânico, do estresse e do medo, né? Não saber se vai viver mais um dia. Então, antes de falar, ai, querem igualdade, vão pra guerra, as mulheres sempre estiveram nas guerras.